Ah, tá. Vamos pedir para ele. Vamos pedir para o pai da Rogéria, que está no São Marcos. A Tereza Cristina. Pronto, Badia. Pode ser uma prece? Pode, do jeito que você quiser. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esse estudo, né? Dando essa oportunidade e aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? E pedimos ao Mestre a misericórdia, né? Confortar o coração dessas famílias que hoje vão perder tantas pessoas, Jesus. E em agradecimento eu vou rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, hoje, agora e sempre. E que Jesus abençoa toda essa equipe aqui. Nós estamos aprendendo. Pode colocar, Cristiano. Vocês vão pensar, não existe coincidência. Pai Nosso, José Silvério Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como toda a terra, de luta e do sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor, assim seja. Pode colocar, Cristiano. Gente, gostaria sempre de lembrar que esse trabalho nosso é um trabalho simples,
onde nós estamos aprendendo o Beabá, e com o intuito de nós começarmos a fazer perguntas que nós precisamos para termos base, para compreendermos a doutrina. Fraternidade Espírita Eurípides Barçanufo, de Uberaba, Minas Gerais, live do dia 16/2/2022. Sorte a destinação das crianças após a morte, é esse título do seu, Cristiano? Tem importância? Não tem importância. É a pergunta 197. Então, tá certinho. Aqui no outro livro, é destinação das crianças após a morte. Então, o que acontece com as crianças após a morte? Por que as crianças morrem cedo? Tem crianças que morrem cedo, né? Então, na pergunta 197, o espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado quanto a de um adulto? Algumas vezes, muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu, entendeu? Mas a criança, ela pode ter vivido em encarnações passadas em que as situações e a vivência dela ajudou ela a progredir. Esses dias passou na televisão o menino de 5 anos. Ele já tem um grupo de crianças que ele descobriu um meteoro. Então, que criança é essa, né? Então, já é uma criança que vem progredindo na espiritualidade. Aí ele ensina os colegas, as outras crianças, como procurar. Então, ele estuda, ele aprende, ele sabe o que é um buraco negro no céu, explica direitinho, é a coisa mais bonitinha que tem. A 197, então, o espírito de uma criança, pode ser mais adiantado que o do seu pai? Pode passar, Cristiano. Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tantas vezes na Terra? Vocês podem ver. Às vezes os pais são irresponsáveis e as crianças, mesmo com os pais irresponsáveis, elas crescem e viram pessoas que ajudam os pais a melhorar. Isso acontece. Como também tem pais que são responsáveis e filhos irresponsáveis. Então, varia de acordo com aquela família, com o que ela plantou e o que ela está colhendo. 198. Pode não ter podido praticar o mal o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, pertence às categorias superiores? Se não fez o mal à criança, talvez não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tem de padecer. Se for puro, não será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Entenderam? Então, mesmo sendo uma criança, ele não está isento de vivenciar aquilo que ele deixou para trás, aquelas pendências de vidas anteriores. Então, vocês veem, às vezes, crianças nascem com doenças congênitas, crianças que, de uma certa idade, cai e morre, criança que apresenta sintomas já de psíquicas muito fortes e que não tem condição, às vezes, nem de conviver com as pessoas. Isso acontece muito, porque a gente não fica sabendo, né? Então, isso varia. Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância?
A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido, e sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Entenderam? Então, vamos supor, a criança desencarna em um lar. Vocês sabem que é muito duro, é muito difícil as pessoas recuperarem da morte de uma criança, né? Porque a gente sempre, quando olha uma criança, a gente vê um santinho, um bentinho, uma criança que ali vai desabrochar, né? Então, às vezes, quando a criança morre em tenra idade, ela vem como uma prova para os pais, porque necessitavam se aproximar, mudar as condições, serem mais amigos, amarem mais, ou expiação. No caso, esses pais fizeram tanta maldade que eles vão perder os filhos, e a dor de perder é que vai fazer esses pais pensarem: espera aí, por que eu estou passando isso? Por que é que minha vida está sendo desse jeito? Né? Pode passar, Cristiano. Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa existência sua sorte futura ficasse decidida para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Semelhante ordem de coisas não se harmoniza com a justiça de Deus. Então, com a reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos sem exceção e sem favor para quem quer que seja, e os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmo. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Além disso, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a evolução ainda não pode ser exercida a sua influência? Não se vê em algumas pessoas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a perfídia, até mesmo o instinto do roubo e do assassínio, não obstante os bons exemplos de que estão cercados? A lei civil as absolve de suas más ações, porque diz elas agirem sem discernimento. E tem razão, porque, de fato, elas agem mais por instinto do que intencionalmente. Mas de onde pode provir instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e sujeitas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, já que a educação em nada contribuiu para isso? As que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos e têm, então, de sofrer as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas de suas existências anteriores. A lei, portanto, é a mesma para todos e a justiça de Deus a todos alcança. Então, se nós não acreditarmos na reencarnação, como é que nós vamos ver dois irmãos? Um irmão que não quer dizer obediente, porque as crianças de hoje são curiosas, inteligentes, querem saber, procuram.
Isso. Agora, tem outras crianças que procuram judiar dos animais, judiar dos pais, pirraçar em excesso. Então, aí os pais já têm que começar a perceber traços de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Então, o que é necessário? Os pais procurarem se instruir para ver como vão educar os seus filhos. Mas o que a gente está vendo agora é que muitos pais, eles também estão irresponsáveis. E então não sabem educar os filhos. E também outra questão, as portas da espiritualidade foram abertas para que muitos espíritos nascessem, porque agora é a última peneirada. Então, para que ninguém pudesse falar, eu fui proibido de nascer, por isso que eu não tive oportunidade de melhorar, então muitos vieram e estão fazendo essas barbáries que nós estamos vendo. Mas eles estão tendo a oportunidade. E eu não falo só de pessoa de periferia, não. Eu estou falando muitos de engravatados, de terno, intelectuais, que são pervertidos, são doentes. Então, o que ocorre? Nós estamos vivendo em um mundo em que está duelando a vaidade, o orgulho, o dinheiro, o material que está comandando. Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer o do outro sem trabalhar, todo mundo quer saber como é que ele fez para ganhar o dinheiro, para ver se ele consegue também. Então, tudo isso está influenciando no mundo de hoje. As escolas, o bullying, professores também desarranjados emocionalmente, porque não é porque ele é professor que ele possa ter tudo aquilo que ele precisa para ser um educador. Por quê? É isso que acontece. Nem todos os pais são bons para os filhos. Tem essas crianças que a gente está vendo, que a criança ficou presa dentro de um barril, outra criança que fizeram puxadinha, tinha que ficar agachado, não podia comer. Então, quem são essas pessoas? São verdugos hoje de coisas que as crianças fizeram lá no passado. E a gente pensa assim, nossa, mas como é que isso é possível? É porque quando a gente desencarna por uma coisa violenta, ou porque nós fizemos ou o outro fez, aquilo ali fica gravado nos nossos olhos. E aquela gravação, ela fica na eternidade. Enquanto nós não consertarmos através do perdão, através de atividades que vão ajudar os outros, nós atraímos como imã os inimigos, como atraímos pelo amor os amigos. Entenderam? Então, tudo isso fica impregnado dentro de nós e nos atrai. E aí é isso que acontece. Eu já contei esse caso. A mãe tinha as filhas e nasceu o menino. O menino era o príncipe, era o rei. Tudo que ele fazia era o melhor, era o certo, era o perfeito. E aí o que aconteceu? Já com 12 anos já estava no conselho tutelar. Então, nós temos que ter também os pais, para educar os pais, os filhos têm que ter disciplina. Nós temos que ter a hora de almoçar, a hora de estudar, a hora que ele pode brincar, né? E tem mães tão psicadas, pais tão psicados, que transmitem para o filho, para os filhos, aquilo que eles sentem, e o filho fica crescendo naquele ambiente embolado, né? E tem mães tão como fala assim, essas mães fanáticas pelos filhos, que elas criam crianças débeis, frágeis, e que essas crianças não conseguem fazer nada na vida, né? E nós temos N casos
milhões de casos. E muitas vezes as crianças também morrem mais cedo, porque elas vieram para dar aquele recado, para ensinar o amor dentro da casa, para poder os pais se unirem. Vieram também para fortalecer órgãos, para que ele pudesse, na próxima encarnação, ele vir com as condições mais perfeitas para ele poder exercer aquilo que ele precisa. Ou então, muitos, quando suicidaram e faltavam tanto de período de anos para ele morrer, ele vem naquele período e desencarna naquela época que ele teria que desencarnar. Entendeu? Então, se faltava 10 anos, é com 10 anos. E se faltava 20, é com 20. Entendeu? Então, nós não escapamos de nós mesmos. Ninguém escapa de você mesmo. Tudo está dentro de você impregnado. Nas suas células está impregnado tudo que é necessário para vocês crescerem ou vocês estacionarem. Podem fazer pergunta, gente. Hoje eu fiz questão que a leitura fosse pequena, porque é um assunto que envolve problemas. E outra, tem crianças que também vêm com perseguição, crianças que nascem compulsoriamente, com perseguição de algozes antigos, e que atazanam, então precisa de pais ali com presença para ajudar. Outros vêm com todo o organismo esfacelado para poder ali o espírito dele ir aprendendo a ter paciência, a entender que a vida não era do jeito que ele queria viver, né? Podem fazer pergunta. Tereza, pode perguntar. Ah, pode? Pode. Bom, é interessante esse assunto, né? Porque a gente vê, às vezes, criança morrendo e sente aquela dor por dentro, né? Da mãe, aquele sentimento. A gente se põe no lugar da mãe, né? Como essa semana aconteceu, uma criança de 7 anos faleceu de Covid. Mas, então, a gente sabe, pelos nossos estudos, que são karmas de encarnação passada. É o que você acabou de falar. Às vezes é um tempo que ele tem que vir, às vezes é um tempo que ele tem que ensinar para aquela mãe, e para ela progredir, para ela viver de outra forma, né? Encarar a vida de outra forma. Então, tudo é bem estruturado, nada é feito fora da linha, né? E quando você vai programar seu corpo para voltar, você sabe da maioria das coisas que você tem que passar e você assina o contrato, entendeu? Você não sabe tudo, mas a maioria de como o seu corpo vai ficar, de como você vai sofrer por aquilo, então, só que você não sabe o final das coisas. Por quê? Porque depende da sua transformação. Se você está com aquele karma para morrer brutalmente, o que ocorre? Você, ficando uma pessoa que faz a caridade, que ajuda, aquele karma é adiado ou minimizado. Entende? É muito interessante, né? Muito. A Kátia levantou a mão. Pode falar, Kátia. Obrigada, Tereza. Nada. Ultimamente a gente tem escutado muito de criança esquizofrênica, né? Antigamente parece que não tinha tanto. Ou para falar. Você quer saber? A criança esquizofrênica, toda doença física, ela tem cunho espiritual. Entendeu? Então, no passado, ela fez algo que gravou no espírito dela. Então, ela vem muitas vezes dessa forma. Eu tenho um livro aqui, eu vou estudar a questão da esquizofrenia para falar. Mas eu sei que a criança
ela vem com karma espiritual. É porque nós não tínhamos ideia. Nós não tínhamos ideia. De primeiro, Kátia, o câncer aparecia na pessoa em forma de ferida, a pessoa punha carne. Entendeu? Agora fala muito. Então, todas essas doenças existiam. Outros nomes. Elas eram mais raras. Por quê? Porque não tinha rádio, não tinha informação. E como agora nós estamos vivendo uma era de explosão de nervoso, de raiva, essas coisas também estão explodindo. O autista, a esquizofrenia, o de toque, o bipolar, todos esses. Eu quero ver se eu trago e peço o Cristiano para colocar para a gente estudar. Porque eu tenho. Eu esqueci o nome do livro. A Marlene sabe qual que é o livro que eu mandei para o doutor, Marlene. Sabe o livro que eu mandei para o doutor? Sei, mas eu não lembro o nome. Eu sei sim, mas eu não lembro o nome. Não, é esse livro. Muito interessante. Obrigada. Viu, Cátia? Por isso. Mas todos nós temos um pouquinho de esquizofrenia, de toque, de autismo, de bobismo, de orgulhismo, de vaidade. Tudo nós temos um pouco. É isso que nós estamos aqui para aprender a nos enxergar. Porque se nós formos olhar hoje, nós ainda somos crianças em relação à espiritualidade maior, em relação aos outros planetas. Então, nós temos que trabalhar muito conosco, vencer a nós mesmos, ser o juiz de nós mesmos, para a gente começar a perceber o que se passa à nossa volta e diminuir essas ranhuras que a gente tem. Tem pergunta? Obrigada, Kátia. Não sei Badia. se eu entendi direito. Tá me ouvindo, Badia? Ô, bem. Tá com ranhão, mas tá me ouvindo. Como nos desencarne das crianças, né, que, como Maria Teresa falou, a gente morre de dó e chora junto com essa mãe, porque essa criança, por que está fazendo isso? Por que teve um câncer? Né? Até então a gente não entendia o porquê, né? Agora nós estamos começando a entender. E tem pais que buscam o recurso dentro da doutrina, né? Buscam o entendimento e vão ali cuidar de outras crianças e tudo bem. E aqueles pais, Badia, que não aceitam definitivamente ver como castigo a morte do filho? Esse filho, quando chega na espiritualidade, existem grupos de mães, sabe? Essas mães que agrupam as crianças que não têm mãe e que elas cuidam. Então, na espiritualidade também tem. São mães que estão praticando o exercício para serem mães aqui na Terra. Então, elas se tornam mães adotando as crianças. Entende? Então, ali elas vão ensinando, vão cuidando das crianças. Agora, o problema dos pais, eles é que vão ter que aprender a atender, mas a criança não. Certo? E aí, quando a criança desencarna, ela não fica muitos anos criança. Ela desenvolve mais rápido. Entende? Ela desenvolve. Agora, dependendo do tipo de morte, ela volta mais cedo. A Meire tem um caso. Você quer contar, Meire, do caso da Amanda? Da Regina, né? Minha cunhada. É porque a Regina tinha uma sobrinha e adorava a Regina, que a Regina era a madrinha dela. Então, ela ficava na casa da Regina com a Amanda, né? Com a Amanda mesmo, com a outra filha da Regina. Da Regina. A Sim. Regina é cunhada da Meire. Com o cunhado. Só que as duas brigavam muito. As duas primas. As duas primas. Aí, então, o pai dela foi buscar e disse, eu não quero ir, pai. Eu não quero ir.
Aí a Regina, não, você vai, porque tem que ficar com seu pai. Aí ela sofreu um acidente, Abadia, e morre, A menina morreu. morreu. Mas aí a Regina teve um sonho e ela falou assim: eu vou voltar como sua filha, Amanda. E nasceu Amanda. Aí, Entendeu? Amanda. Amanda hoje é advogada em jurisprudência na Bahia. Então, Entendeu? Voltou. E teve uma também, Badia, que a mãe sentia a mãozinha de uma criança na mão dela. Todo dia passava a mão. Um dia ela se revelou: eu vou nascer. E essa mãe, essa criança apareceu no sonho e ela recebeu essa criança. Todo dia a mão dela, porque assim ela passava a mão na mão da mãe. É interessante, vem é, à vista para a mãe, né? porque É tem isso aí. crianças que pedem para vir com aqueles pais. E hoje em dia, as crianças estão nascendo, não importa com quem seja o pai, porque eles precisam encarnar, porque é a última leva, entendeu? E então, essa última leva é a oportunidade que esses espíritos têm para poder eles permanecerem na Terra, porque senão vão embora para outro planeta. O Chico Xavier dizia, Badia, que seria até de estrupo, tinha que nascer essas crianças. Isso, É é, isso aí. é. Entenderam? Então, eles aceitam qualquer condição para poder eles nascerem. Tem mais alguma pergunta? Tem coincidência. Ah, como? Você falou em coincidência no começo. Eu hoje, procurando um livro para estudar junto com você, achei. Abri na página que você ia ler, 197. Na página tinha isso aqui, ó. E o que está falando? Prece. Ah, Pai nosso que estais no céu. pois é, a Badinha abriu com o Pai Nosso, eu fiz o Pai Nosso e a Tereza abriu o Pai Nosso lá. Tá vendo? Não tem coincidência. É a espiritualidade agindo para que nós tornemos o nosso coração mais afetuoso, mais liberto das ranhuras do dia a dia, das raivas, das mágoas. Gente, vamos melhorar o nosso coração, não vamos fazer nosso coração ficar peludo, vamos fazer o nosso coração ficar bonito, do jeito que ele é. Meu coração é bonito, eu vi ele colorido, lindo. Então, vocês também têm. Ô, Adriana, você não quer perguntar nada? Não, eu conheço uma criança que a gente já estava ajudando, né, que nasceu com esses tormentos que você tinha falado, né, e ela atrapalha toda a família. São 3 filhos, ela tem mais 2 irmãos gêmeos, e os irmãos da mãe dela, um tem também 3 filhos, e quando eles ceiam juntos, né, toda semana eles têm o hábito de se encontrarem, ela consegue fazer toda a refeição um tormento, e que ninguém quer ficar na mesa, ninguém quer, vamos dizer assim, desfrutar da presença um do outro, porque ela consegue criar desórdia, briga, desavença entre os outros. Ela é egoísta, ciumenta, ela bate, enfim, a menininha está tomando remédio desde cedo, né, e ela fica letárgica, né, então, assim, qual é a medida certa, né? Então, assim, a mãe aceita, né, tem muita prece, tem muita... mas, assim, a mãe trabalha, cuida dos outros 2, que são menores, gêmeos, então, assim, é uma vida muito sobrecarregada para a mãe, e a mãe agora está separada, né? Então, Não tem nada a ver com as crianças.
Deixa eu falar, eu sei quem você está falando. Uhum. Muitas vezes, como são países que brigam um lado com o outro, palestino e judeu, entendeu? Então, o que acontece? O judeu vai nascer palestino para aprender, e o palestino vai nascer judeu. E como eles guerreiam muito, a criança, muitas vezes, pode ter sido um soldado que morreu numa batalha e vai vir como mulher para aprender. Mas aí, o que ocorreu? Há muitas vezes aquela memória de guerra, de brutalidade, não sumiu, ainda permanece, você entende? Então, é paciência, amor e oração. Só. E o remédio que ela está tomando com Jesus, porque com os médicos, porque. E outra coisa, quando a gente vai nascer, a gente encontra com os pais da gente. Eles nos conhecem. Nós somos. No livro de André Luiz, não mostra lá? O pai encarnado e o filho desencarnado, o moço desencarnado que matou o que estava encarnado, ele pensava que era um espírito pavoroso, aí precisou da espiritualidade interferir para ele aceitar ser pai daquele que matou ele. Então, tudo isso, olha a maravilha que a espiritualidade faz, olha o trabalho que esses espíritos fazem para poder colocar os espíritos dentro daquela família, para poder ter as condições de viver as questões que ele tem necessidade, e os pais e a família também. Entenderam? Então, não é jogado. Joga esse menino, a cegonha joga lá no chaminé, nada disso. Tudo isso é muito bem arquitetado, a espiritualidade é maravilhosa. Pode falar, Meire. Não, eu estou falando que é bem arquitetado. Muito. É perfeito, perfeito. Muito. Não tem nada assim igual a cegonha, põe aquele neném lá, outro lá. Não, tudo é projetado. Nossa, é uma engenharia genética, né? Engenharia. Tudo é preparado. A Claudinha levantou a mão. Pode falar, Claudinha. Bom dia, tudo bom? Boa Tudo. noite a todos. Boa noite. Você falou de morte brutal. Existem várias, né? Mas uma me intriga um pouco. A morte brutal por animal. Assim, quantas crianças, né, em fazendas, por exemplo, que são engolidas por cobras. Essa última menininha foi mordida por tubarão no mar. Então, eu acho isso tudo muito estranho, você ser uma pessoa, uma criança, ou seja, quem for, ser pego por um animal, entendeu? Ser mordido, ser morto, ser comido. Eu acho esse tipo de morte muito estranha. Eu nunca consegui entender isso. Isso pode acontecer. Tem alguma coisa a ver com o animal. Às vezes a pessoa foi caçadora, às vezes matou passarinhos, matou cachorro, abandonou o bicho, entendeu? Agora, vamos supor essa menina que o tubarão pegou ela, certo? Ela não ia no açougue para o homem cortar a perna dela. Ela precisava perder a perna. Então, usa-se situações, não estou falando que é esta, é uma suposição. Usa-se situações para causar aquilo que precisavam passar. Precisava acontecer com ela. E tem num livro do doutor Inácio que a cobra engoliu Eu li esse livro. Um dos inquisidores. Era um bebê. Que a gente nem precisa falar. Ele estava em forma de bebê ainda. Eu lembro. Ela foi lá na cama dele e engoliu. Eu li. Tá, posso fazer outra pergunta? Claro. Essas crianças que nascem mais evoluídas que os pais,
Como que você vê esse crescimento dessa criança perante esses pais que são inferiores a ela? Primeiro, eles têm, tanto a criança, mesmo ela vindo superior ao pai, ela tem dívidas kármicas, entendeu? Ela não, ninguém que nasce na Terra é bonzinho. Todo mundo tem problema. O único que não tinha era só Jesus. Todos nós. Você entendeu? Então, mesmo tendo os pais que não o compreendem, é isso que ele precisava passar para ele poder vencer. Então, por isso que a dor vem. Vem também para ajudar o crescimento desse pai. Às vezes vem e às vezes não ajuda. Entendeu? Mas a criança tem que crescer por ela. Tá. Em condições difíceis. Você pode ver que, geralmente, ginastas, essas pessoas que tocam piano, que têm voz maravilhosa, vêm lá do meio do matinho, do sertãozinho, do lugar ali, vem, e ali eles emergem. São espíritos de artistas do passado que estão vindo, porque nós vamos ter, através da música, através da arte, da literatura, melhorar o mundo. Porque se eu escrevo um livro em que eu incito as pessoas a fazer o mal, aqui as letras vai vir tudo para mim, porque eu vou ter que reescrever ao contrário de tudo que eu sei fazer. Entendi. Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Tem mais pergunta? Alguém? Então, a próxima aula vai ser a 200. A outra é comprida, hein? Mas nós vamos começar da 200, sexo dos espíritos, e parentesco, filiação, até a 205. Até a 205. A gente põe tudo. Se der, a gente continua. Até a 206, Cristiano. Ô, Badia. Depende. Pode falar, estou brincando com você. Sou eu, Adriana. Em relação aos seres, né, adultos que fazem o mal a tantas crianças, qual é assim, às vezes eu não entendo por que, claro, às vezes é um homem, uma mulher que vem como pai, mas às vezes não. Eles escolhem crianças por coincidência, ou sei lá, algum tique da cabeça deles, ou por através de exploração sexual, ou de pedofilia, pornografia, enfim, qual o porquê dessas crianças sofrerem esse mal, né, que essa pessoa traz a eles, e não são poucas, né, são milhares. Qual seria, vamos dizer assim, a falha que essas crianças cometeram anteriormente para passarem por coisas? Porque... Eu entendi, podem ser falhas de agora, mas é muito pouco. A maioria das falhas são do passado. Você entendeu? De primeiro, nós éramos guerreiros, saqueávamos, estuprávamos as pessoas, queimávamos as pessoas, entendeu? Vilas inteiras. Usavam as mulheres, matavam os filhos dela e usavam elas para poder ter os filhos daquela linhagem, certo? Então, tudo isso fica gravado nas suas células, no seu inconsciente. Então, você atrai aquilo que você precisa. Entendeu?
É um imã. Enquanto você não se desliga daquilo, você fica piado àquela condição. Entende? Então, as pessoas que estão à sua volta não estão por acaso. As coisas que acontecem com você não são por acaso. Tudo que você pensa, a maioria das vezes, os seus pensamentos são influenciados pelos espíritos bons ou ruins, dependendo de como você vive. O emprego que você tem é o emprego certo, o patrão que você tem é o lugar certo. Entende? Então, onde você mora, tudo isso. Ninguém chega ali, você arranja uma amizade que você vai florescer com essa amizade. Ela não veio por acaso, ela veio para te ensinar, ou para o bem, ou para o mal. Ou ela veio para te abrir os olhos. Então, ninguém chega perto de você que não seja a pessoa correta. Nada, não cai uma pedra, uma folha, sem que Deus não saiba. E que não seja para a pessoa. Então, nós estamos todos juntos aqui, porque nós prometemos lá na espiritualidade que nós íamos nos unir para poder aprender e ajudar as pessoas. Hoje, Kelly, você chegou! Ó, você virou minha filha, viu? Tá preocupada, graças a Deus. Cheguei, estou com muita saudade de todos vocês. Mas hoje quem quer fazer pergunta é o Marcão, tá? Pode beijo. fazer, seu Marcos. Boa noite, Badia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Então, Badia, eu queria uma sugestão, porque, assim, eu não, até tenho que ser sincero, né? Não sou muito, já li algumas obras aí de André Luiz, mas, assim, eu queria alguma sugestão, opinião sua, em relação a esses fatos que você está relatando, aonde a gente pode encontrar essas obras? 30 anos de estudo. Como é que é? 30 anos de estudo. Tá certo, mas eu ainda posso chegar lá, né? Começando agora. Marcos, deixa eu te explicar. Leia o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a base. E lê todos do André Luiz. Você vai ter toda aquilo que você precisa. Entendeu? Dele, você vai... bispei, então tem que procurar tal assunto, que aqui não esclarece. Então, aí você vai para outro livro, que quando você começa, as coisas vão aparecendo tudo na sua mão. Você precisa dar o primeiro passo. Tá ótimo, Adia. Muito obrigado. Viu? Desculpa. Adia também tem muito romance, renúncia, há 2000 anos. Tudo isso aí, se tira algo para você de proveito. A renúncia. Meire, você falou, eu falei para ele agora, eu falei, eu sempre gostei muito de ler romance, e eu consegui conhecer um pouquinho mais, e ter um pouquinho mais de conhecimento com os romances, que eu não gosto muito de... E aí eu comentei disso agora, foi bom você falar, que eu tenho um monte aqui em casa, eu vou já passar para ele ler. E aqui, e os no centro também, né, tem. Eu deixei no centro, quando era na outra casa. Há 2000 anos... 50 anos depois... Nós falamos dele outro dia, né, Badia? Pompeia, que vai lá também outra vez, vulcão. Então, a Sicília... Herculano. Vai, leia. O amor venceu. Paulo Estevão, isso. São todos do início da doutrina. Mas vale a pena ler As flores, Ave Cristo é a coisa mais linda. Então, tem esses livros todos. Vai ler romance, chora, e aí você tira, lava a alma, fala, meu Deus, os romances espíritas não terminam igual os filmes de princesa que viveram... Padre Germano. Ai, o Padre... Esse é maravilhoso. Esse é ótimo. Nossa, tem muito romance, eu já li muito. Lá na nossa biblioteca tem muito, você pode pegar. Marta acordou agora? Não,
Eu ia falar para ele, lá no centro tem uns 400 livros, porque ele pode ir lá pegar o que ele quiser. Não se comprar não, que lá tem tudo. Tem mais alguém com pergunta? Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu a leitura, a lição? Hã? Marlene, estou vendo você mexer a cabeça. Falar que sim. Eu estou quietinha. Mas você entendeu? Ah, bom. Jobert, eu vou mandar para você o que você me pediu, viu? E, Adriana, um beijão para você, Jaqueline. Ai, ai. A Mauri e Fernando ficaram os dois caladinhos hoje, mas, sabe, meus filhos, tudo passa. O amor vence. Então, vamos continuar. Agora vamos pedir a Ruth vai cantar e a água vai ser fluidificada durante o canto. Certo. Boa noite, Amadia. Boa noite a todos. Coincidência ou não, já que você falou que a água vai ser fluidificada, está aqui na página da canção da água fluidificada. Vou cantá-la. Ouvi, Senhor, a prece que nos guia e derramai nas águas sobre a mesa. Os cântaros de luz da natureza, os fluidos salutares da alegria, como outrora, na paz de humilde lar. Em vinho santo que combate o tédio, transformai estas águas no remédio que em vosso nome o enfermo há de curar. Permitir com que a fonte cristalina do vosso excelso e sublimado amor possa descedentar o viajor que pela vida exausto peregrina. Ó destes a mulher samaritana, a taça de água pura da fé viva, doai-nos a verdade rediviva e flui dos vossos lábios soberana os cântaros de luz da natureza.
Olha, vocês viram agora pela música da Ruth, não existe acaso. Vocês viram? Eu disse que a música seria oração para fluidificar a nossa água. Olha a música que ela separou, para fluidificar a nossa água. E todo mundo vai beber o remédio necessário para cada um.